Era o aroma da glória da presença de Deus. Era o perfume de Cristo. Foi o outro café espiritual. Nós somos o perfume, o bom perfume de Cristo. Uns são perfume de morte e outros são perfume de vida. Alguém viu esse? Leu? Leia. Paulo falou, porque nós somos perfume de morte, alguns são perfume de morte e outros de vida. Da onde ele tirou isso? Primeiro daqui. Todas as epístolas de Paulo, quase todas, eu vou ler ainda tem a ver, ele olhava para o tabernáculo porque ele entendia. E ele escrevia as epístolas. Olhava para outros textos também do Velho Testamento. E a gente quer desprezar. É por isso que a gente não entende. Então, tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Vou te fazer uma pergunta antes, depois você vai me responder onde é o Santo dos Santos. Eu sei que aqui você vai dizer que é aqui porque você está vendo, é óbvio. Hein? O Santo dos Santos era através do véu. Aqui, tinham 4 colunas, significava que tinham 3 véus, não é isso? 4, uma para segurar aqui. O primeiro véu simbolizava o Pai, era um querubim. Deus era representado na Velha Aliança por anjos, ok? Já ouviu a palavra teofania? Quando Deus aparecia, era um anjo, na forma de um anjo. Você lembra quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação e através de você, da sua descendência, vai ter um filho. Ele olhou e disse, sou velho e minha mulher é estéril, como é que eu vou ter um filho? Foi um anjo, foi Deus que apareceu. Quando Deus fala uma coisa, você tem que o quê? Que acreditar, é ou não é? A Maria, você sabe que a nossa, entre aspas, falta de fé é porque a gente está aqui no átrio. Você não lê a palavra. A fé vem por onde? Onde você ouve a palavra aqui, nas 3 peças? No santo lugar, que é o pão. Você tem que ouvir a palavra, mas ouvir não é suficiente. Senão você vai ficar jogando só letra em cima da pessoa. Você precisa de quê? Ler a palavra com revelação. Depois que você receber a palavra escrita com a revelação, você ainda precisa de uma outra coisa. Que é oração. Você tem que orar, tem que orar. Uma vez que ora e Deus confirma a palavra, aí você vai e entra no Santo dos Santos. Repete. A presença viva de Deus é o Santo dos Santos. Deus está aqui? Tá. Ele está. Mas ele está aqui através de um símbolo, não é verdade? Ele aqui é o Cordeiro, que é um símbolo. Mas ele está aqui. Ele está no santo lugar? Tá. Mas também através de símbolo, não é? Ele é o pão da vida? Ele não é o candelabro da ressurreição? Ele não é o centro? Ele está ali símbolo. A maioria dos cristãos prefere praticar um símbolo, um ritual, do que encontrar com quem? Com Deus vivo. Você tem intrepidez para entrar na presença de Deus viva hoje? Tem? Fala, tem. Eu tenho, eu quero. Eu tenho, eu quero, eu vou. Porque se você não ouvir o Deus vivo, você vai cair, não vou dizer lorota, você vai cair nas doutrinas de muitos líderes que falam uma coisa, e se você não anda no Espírito, para andar no Espírito, você tem que estar na presença de Deus, tu vai cair igual um gatinho, não vai? Vai ou não vai? O cara vai te enganar. Não é, veja, eu não estou dizendo que ele é um enganador, não é isso. É porque ele também está, às vezes ele está no átrio. Ele nem no santo, então ele inventa coisas. Lembra que nós falamos no início? Ah, eu acho que esse texto aqui significa. O que tu acha? Não. Ah, o que tu acha? Ah, eu vou roubar um pouquinho do que cada um acha. É o achismo.
eu acho isso, eu acho aquilo, junta ele e cria uma doutrina. Você acha que o Espírito Santo, por revelação, vai achar alguma coisa que não seja a coisa verdadeira? Não. É ou não é verdade? Aí você recebeu aquela palavra, o Santo dos Santos é a presença viva de Deus. Porque o que tem no Santo dos Santos para dizer que é a presença viva de Deus? Uma coisa só, a Arca da Aliança. Se tem um móvel, uma peça apenas, significa que ali só está o Deus único. É o Deus que tem em cima, agora nós temos que entrar, em cima da Arca da Aliança, ou propiciatório, que era toda de ouro, aonde o sacerdote, ou Moisés, ou Arão, quando entrava, ele pegava aquele sangue, a arca era assim. Se você chegar aqui pertinho, você vai ver como é que era. Toda de ouro, e tinha os dois querubins com as asas, virado um de frente para o outro. Eles construíram, né? Glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Eu sei. Mas era assim, a Bíblia descreve que era assim. Aqueles dois querubins, eles estavam guardando o que estava onde? Dentro da arca. E o que tinha dentro da arca? E é isso que nós vamos ter que entender agora. Se você, olha, tem intrepidez para entrar na presença de Deus, você tem que saber o que tinha lá, porque senão você não vai entrar. Depois dessa aula e depois de mais uma ou duas, você crê, eu pergunto, você crê que você pode entrar no santo, na presença viva de Deus? Você quer isso? Eu quero. Quem quer? Não, eu quero. Gente, não é porque, olha, eu estou dizendo uma coisa. Porque se você entrar na presença viva de Deus hoje... Eu não só quero, eu preciso. Preciso, gostei. Se você não entrar, você nunca vai andar no Espírito. É ou não é verdade? A gente não tem lutas? Meu Deus, tá tudo bem. Agora eu vou conseguir isso. Você vem e dá uma tropeçada, cai. Dos 9 obras da carne, quantos você pratica? Não levanta, porque eu não quero saber. Não levanta, porque eu também não me pergunte que eu não levanto. Mas você não quer vencer certas coisas? E o conflito que dá no coração de muita gente. Eu amo Jesus. Eu quero Jesus, mas eu continuo fazendo isso. Olha o conflito. E muitos ficam tão conflitados que dizem, porque alguém chegou e falou para ele, meu irmão, se não parar de fazer esta obra, o irmão vai perder a salvação. Que vai. Pior que dizem que vai para o inferno. Você perde a salvação e vai para o inferno. Isso é um absurdo. A salvação é eterna. Jesus morreu aqui, eterna salvação. Você pode não entrar no santo lugar, mas perder a sua salvação nunca. É bem diferente. Hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, muita gente diz, não, mas está lá em Hebreus que diz isso e tal. Não, diz que é... Você deixa de entrar no Santo dos Santos. Aproveite essa aula é para ser praticada, ok? Não é para ser... eu não quero encher a tua cabeça de letra da Bíblia. Se isso não se transformar a vida para você... E olha, para fazer isso, você tem que fazer lá na sua casa, não é verdade? Senhor, eu tenho intrepidez. Eu acredito na tua palavra. Não foi porque o pastor Júlio falou, não. Porque o que ele falou está aí na tua palavra. Eu quero comer mais da tua palavra. Lê a palavra. Começa a orar. Mesmo que orar, às vezes, não é fácil. Mas você começa. De repente, se você insistir um pouco, o Espírito de Deus, que é o incenso moído de Jesus, ele entra dentro de você assim, ele te move. Começa a orar. Quem tem... Por isso que orar no Espírito, orar em línguas é bom. Você começa orando. Quantas vezes eu quero orar? Eu disse, meu Deus, eu começo a orar, eu estou pensando em outra coisa. Já aconteceu isso com você?
tu começa a orar numa boa, tu começa, até besteira vem. É ou não é verdade? Desvia, por quê? Porque para orar tem que ser, você acha que Deus vai ouvir você? Então você começa a orar no Espírito e tal, ora em língua, ou o bom é você ter uma outra pessoa de oração que esteja no santo lugar, porque se ele estiver no ato exterior, ele diz, irmão, está em pecado, tem que voltar a sacrifício de novo, Jesus perdoa. O cara, você já viu que a gente ora pelo perdão de pecado até na comida? Senhor, obrigado pela comida, obrigado por isso, obrigado por aquilo e tal. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Ei. Cara, tu já saiu do átrio. Os nossos pecados foram perdoados jogados no mar do... Mas por que na hora da comida aí, perdoa os pecados, Senhor, eu caio? Pô, eu perco a fome quando eu ouço uma oração dessa. Prova de que o cidadão está aqui, não entende, né? E daqui para entrar na presença viva de Deus. Agora eu vou te dizer o máximo. Vamos dizer o que tem aqui dentro, né? Para saber que era a presença viva de Deus. Tem que ter 3 coisas também. Que é garantido. Siga o manual que você vai ter a presença viva de Deus com você, no seu quarto, na sua casa, aonde você estiver. E quando isso acontecer, você vai para a igreja, na sua igreja local, você chega lá e você vai no Espírito, porque é um processo. Senhor, eu entro no Espírito. Aí você chega na igreja, você ouve a palavra, vem o irmão, fala um outro aquilo, você já está num discernimento espiritual que você sabe, não, isso não é de Deus, isso não é. E você não vai criar problema, você vai dizer, Senhor, eu estou na tua presença aqui, abençoa o pastor, faz com que ele entenda, leva ele para o Santo dos Santos. Ou vem o irmão falar isso. Olha, quanto mais pessoas estiverem no Espírito, porque entrar na presença do Deus vivo, vai acontecer isso. A prova que nós não estamos no Santo dos Santos, e até mesmo no santo lugar, a gente chega na igreja, você não ouve nem a palavra de Deus. O pão, não sabe o que você ouve? O pastor acusando o outro pastor. Já ouviu isso? Nós não somos isso. O outro pastor, olha lá, o outro lá foi na televisão, falou isso. Aí o outro vai falar aquilo. Ei, eu vou entrar na igreja para ouvir. Você quer ir à igreja para ficar ouvindo isso? Eu não quero. Porque eu quero a presença viva de Deus. Eu quero ouvir uma palavra. Esta palavra foi revelada. Glória. Os nossos louvores não são louvores inspirados. Sabe por quê? Porque já tem alguém que é muito bom em música. Dó, ré, mi, babá. Canta aquele coisa. Mas... Eu tenho voz. Você gostou da minha voz, né? Fala sério. Quem é que tem que cantar louvores na igreja? É o povo que canta no Espírito e vai. E olha, muita coisa não acontece porque nós somos todos programadinhos. Tá fora do tom. Azar o tom. Eu estava falando pro irmão, o coisa que me levou. Eu, quando era pastor de uma igreja aí há 30 anos atrás, eu adorava no louvor. Às vezes eu entrava na igreja. Olha, pastor é o cara que tem mais problema na vida. Ele tem os deles, os da mulher dele e de todo mundo. Aí ele chega e ainda tem que pregar e animar. Então, às vezes eu entrava no púlpito, eu tinha que orar em línguas, orar em língua dos anos, língua do esquimbal. Aí chegava na igreja, ainda tava, aí eu dirigia o louvor, aí eu começava a glorificar. Eu não tenho voz. Mas sabe de uma coisa? Mas já cantei no coral, mas não estou nem aí, eu queria glorificar, eu adoro, eu sinto falta. Então eu dirigi o louvor e glorificava, com a minha voz, aí a minha mulher falava, amor, tu desafinou hoje, eu falei, tô nem aí. E cantava e tal, mas olha, vou dizer uma coisa, muitas vezes eu entrava no espírito e tal, desafinado, entrava fora do tom, eu falava, Maurício, entra aí no tom, vai no meu tom, eu que estou dirigindo. E o cara tinha que botar lá, mas às vezes, aí as pessoas começavam a cair no poder. Deus não está nem aí. Lógico, o que importa é isso, o que importa é que está no nosso coração. Eu já vi
Eu já vi um pastor assim, quando faz isso aí, que é creído, como diz o argentino. O cara se achava. Chegou uma irmãzinha da Assembleia de Deus na igreja dele, ele foi num congresso. Rapaz, a mulherzinha, ela era igual aquela que tem no... Isso vocês veem no Facebook. Aquela, uma que tem uma voz de taquara rachada. Pela tua vontade. Não, como é um corinho aí? Que tem uma aí que tá 15, 20 mil, não sei o quê. Pela nossa alegria. A menina tem o Espírito de Deus. E aquela irmãzinha era assim. O pastor, quando ela começou a cantar, não tinha nem violino, não tinha violão, não tinha nada. Sabe o que é que aconteceu? Ela começou a falar e tal, isso, aquilo, eu estava sentado, eu comecei a me arrepiar. Eu disse, mas isso é que é o verdadeiro louvor? Sabe o que aconteceu com o pastor? Ele caiu duro no chão. Só saiu de lá 3 horas depois que acabou o culto. Ele não conseguiu sair do chão. Essa mulher vivia no Santo dos Santos. Nós estamos preocupados com muita coisa. O que é? Alguém caiu no chão aí que eu quero rir também. Hein? Peraí, não entendi. Você fala ou ri? Quem caiu? Ela falou que se você escutar ele cantando, vai ficar 5 horas no chão. Ele quem? Ah, ele cantando? Teu negócio é apagar fogo. Cada macaco. Gente, ó, isso é bobagem do povo, não precisa saber o que é, não. Bom, acabou o recreio, 1 minuto, pronto. Acabou o recreio, que horas são? Quanto tempo tem? Fala, Tânia. Nós temos que orar, né? Tem a Tânia hoje. Que... Milena vai chegar. Quando a Milena chegar, eu acabo a aula. Fala, filhinha. Ó, vamos ouvir aqui. A gente percebe também. A palavra, quando ela vem, né? Se é revelada, quando ela é revelada. Ó, a gente percebe também que quando a palavra é revelada ou não. É só a letra. E isso. E aquele versículo, não sei quem foi que falou, não sei se foi Paulo. Eu já ouvi muito esse versículo. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Foi Jesus que falou em João. Está relacionado E as palavras que eu tenho são Espírito e vida. É exatamente isso. É isso. João 6, se não me engano, é que tem essa palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É exatamente. Obrigado. Foi exatamente isso. Foi o que Jesus falou. É letra. É a letra da Bíblia. Sem revelação morre. Por isso que a pessoa diz, eu vim assistir esse culto e sair da mesma maneira. Sair da maneira ou pior. Por quê? Exatamente por causa... Nós temos que seguir este processo, gente. Naquela época era só o sacerdote que podia fazer isso, certo? Só. Era a velha aliança. Ele fazia uma vez por ano, jogava o sangue na arca em cima. Ele fazia assim 7 vezes com sangue, pingava do sangue na frente da arca, 7, que é o número de Deus, porque Deus estava ali, e jogava o sangue depois em cima dos querubins. Que esses querubins estavam guardando a santidade e a glória de Deus. Da onde vieram esses querubins? Por que não tinha 4, 1 ou 3 ou... Não. Quando é que o homem perdeu a glória de Deus? No jardim do Éden. Adão pecou, foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus, o pecado entrou nele. Os 2 anjos, o que Deus fez? Eu só posso entender isso aqui no Hebreus se eu entender Gênesis. 2 anjos ficaram lá na porta do jardim e diz lá que um deles ficava com uma espada flamejante de fogo, para que ninguém entrasse, o homem não entrasse no jardim, porque se ele entrasse,
nós não teríamos mais chance de ter salvação. Deus teve que fazer um processo inteiro. Ok? Agora, o que tinha lá dentro? Dentro da arca, tinham 3 peças. A vara de Arão que floresceu, era uma vara seca. Tinha as tábuas da lei, que segundo o texto que eu li, que eu mostrei, Êxodo 25, diz que era o testemunho. Os 10 mandamentos que a gente fala, a maneira certa de dizer era o testemunho de Deus, que estava através dos 10 mandamentos. O que significava o testemunho de Deus? Aqueles 10 mandamentos representavam, na verdade, o quê? O que é Deus, o caráter dele. Porque eu já falei para vocês, uma lei, uns mandamentos, quem cria um mandamento, na verdade, o que importa a lei é o reflexo do seu legislador, quem criou aquela lei. A lei no Brasil é uma. Porque quem criou as leis aqui já foram legisladores que são malandros, espertos, que dá uma volta para você não cumprir a lei. É ou não é verdade? A lei é frouxa. Em outros países a lei é mais dura. Porque o legislador, ou seja, aqui dentro, as 2 tábuas que Moisés recebeu no Monte Sinai, era a própria essência do que Deus é. A outra, a vara de Arão, era uma vara seca. Isso aconteceu, tem lá em Números 14, se não me engano, mas não importa. Agora, só para explicar, que senão eu vou... Se fosse uma aula detalhada do tabernáculo, eu ia gastar aqui pelo menos 1 ano. Pra gente, porque cada uma dessas peças tem um significado. Eu estou pegando o principal. Porque, na verdade, nós temos que entrar no Santo dos Santos, porque nós estamos falando sobre a segunda vinda, não é isso? Então eu tenho que ficar nesse assunto. Numa outra oportunidade eu detalho mais, aliás, já estou falando demais. Essa vara de Arão era o símbolo de quê? Espera, calma, esse é o último. Nós já falamos da tábua, agora você falou na vara de Arão. Era isso que ficava lá dentro. Uma vara de quê? Hein? Diz a Bíblia que era uma vara de amendoeira. De amêndoa. Todo mundo sabe que é uma vara de amêndoa? Ela estava seca. Mas houve um milagre e ela começou a florescer. O que significa? Essa vara, quando deu flores, ela ressuscitou. Ela estava morta, não é isso? Ela ressuscitou. Então aquela vara era o símbolo que espiritualmente? O símbolo do Jesus, que é o próprio Deus, que ressuscitou, que estava ali. Por que eu disse que tem que ser uma amendoeira? Porque na cultura judaica, lá na Palestina, qualquer um sabe, que a amendoeira, depois do inverno, porque o inverno lá é de matar. Depois do inverno, no inverno não nasce nada. Depois do inverno, quando começava a primavera, qual era a primeira árvore que frutificava? Ou que ressuscitava daquele frio de inverno? Era a amendoeira. Por isso que era o símbolo da ressurreição. Aliás, eu não falei. Aqui, a ressurreição, qual era o símbolo da ressurreição no santo lugar? Qual era o símbolo da ressurreição no santo lugar? Menorá. O calendário, o candelabro. Era o testemunho da ressurreição. Era o Cristo ressuscitado, que eu só tenho a revelação se for através dele. Por que era? Porque no final do candelabro, aonde colocava o óleo, tinha de ouro, sabe o quê? 7 flores de amêndoa. Deus é detalhista. Era o símbolo, por isso que chama-se o testemunho da ressurreição. Já vou acabar. O seu iPad que falou blém,
né? Símbolo da ressurreição. Muito bem, o Deus vivo estava lá através da vara de Arão, o Jesus ressuscitado, que eram símbolos. A própria presença das tábuas era o próprio Deus. E tinha um maná escondido num pote de ouro. Você vai ver isso nos textos que eu falei no início, e você vai ver isso lá no Apocalipse. Esses símbolos estão no Apocalipse. Esses símbolos têm que estar na igreja hoje. Não o símbolo, mas a aplicação espiritual. Temos que servir ao Cristo ressuscitado, não ao Cristo da carne. Se você já tem Jesus da cruz, você tem que ter agora o outro, que é o que ressuscitou. Senão você está em adultério espiritual. Foi isso que Paulo falou? Se vocês estão procurando novamente Jesus da carne, vocês estão em adultério. Por quê? Porque se o primeiro Jesus morreu, você pode buscar o que ressuscitou. Se você está buscando novamente, você está em adultério. Você não pode servir um ao outro. Segundo Coríntios 5, Paulo diz: daqui para frente já não conhecemos mais a Jesus segundo a carne, segundo a cruz, o que Jesus de Nazaré, mas o que ressuscitou, o que depois de 3 dias ressuscitou. Esse nós temos que servir. Mas se você está lá igual o católico, lá com a cruz, o sangue na cruz. Oh, o sangue. Ei! O sangue já te perdoou para sempre, já te salvou para sempre. Você tem agora um caminho pela frente. O que era o maná escondido? Da onde veio esse maná? Durante 40 anos o povo de Israel não estava no deserto se alimentando desse maná? Eles estavam, na verdade, se alimentando de quem? Do próprio Jesus. Tanto que Deus falou: Moisés, quando você fizer o tabernáculo, você pega uma porção do maná, coloca num pote de ouro e quando você fizer o tabernáculo, você vai pegar esse maná no pote de ouro e vai botar dentro da Arca da Aliança. Para que as gerações seguintes de Israel lembrem-se dos 40 anos que eu sustentei eles. Ou seja, a comida sustentava a vida deles, não é isso? Quem não come morre. Jesus disse: não só de pão. Aliás, isso veio do Velho Testamento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do sopro da boca de Deus. Esse maná... peraí. Aqui tinha um maná também, o pão exposto da proposição. A palavra proposição significa, o pão era exposto, todo mundo podia ver. Mas o maná escondido, até quando você entra no santo lugar, no santo dos santos, no santo dos santos, que é a presença, o quê? Viva de Deus. Aqui, ó, você está vendo aqui, ó, toda vez que o sacerdote entrava lá, a presença viva de Deus através de uma coluna descia em cima dos querubins e ele ouvia a voz de Deus audível. Deus falava. E a Bíblia diz que Moisés saía de lá tão cheio daquele aroma da glória de Deus. E dizem que no Velho Testamento não tem glória, é lei. Uma conversa. Paulo diz que o ministério da lei teve glória, mas o ministério da nova aliança tem uma glória superior. E você sabe, nós falamos, não teve glória lá, é lei, é lei, é lei. Ei, a lei é o próprio Deus. Diz que Moisés saía de lá com véu na cara, porque ele chegava lá fora, todo mundo via que ele estava. E quando o véu, a glória de Deus, ia desvanecendo, ele botava para todo mundo pensar que ele ainda estava com a glória. Porque era uma glória passageira. Era passageira, lógico. Ela desvanecia. Aí ele ia de novo ter que fazer o processo novamente. Hoje, você tem ou não tem a glória de Deus?
E ela tem que brilhar cada vez mais. Mas por causa da nossa doutrina, ou por causa do fato de nós estarmos aqui ainda na cruz e não comemos o pão da ressurreição, não tem glória. Sabe por quê? Tem filosofia. Quantas vezes eu entro numa igreja, o pastor não prega a glória de Deus, nem manifesta. Sabe por quê? Porque ele não tem a glória, ele não entrou no Santo dos Santos. Nem no santo lugar. Ele pode ter entrado, às vezes, e disse, no santo lugar tem que orar muito. Eu não tenho tempo, eu sou pastor de uma igreja, eu tenho que encontrar o deputado, tenho que encontrar o fulano, eu tenho que atender os irmãos, tenho que... Ele não tem tempo para ouvir e ouvir a glória de Deus. Não, eu já sei tudo, já preguei. Conheci um pastor que disse, eu vou abandonar o ministério, já preguei todas as mensagens da Bíblia. O cara abandonou o ministério, largou a mulher, largou os filhos, pegou outra mulher, pegou outro, morreu de infarte. Morreu de infarte. O problema é que ele ficou aqui 40 anos na cruz, a cruz de Cristo perdoa o pecado. Diz amém, 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 todo mundo diz amém. Ei. Quando você entrar na presença viva de Deus, as tuas palavras vão ser poucas. Sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e tu na terra. Aqui a gente faz da igreja um stand-up espiritual. Stand-up, sabe qual é aquele cara que faz comédia em pé? Não tem aí uns caras que contam comédia? Todo mundo ri. Parece que hoje os pastores perderam o temor. Não, eles não perderam, eles nunca entraram lá no Santo dos Santos, na presença viva. Porque se eles entrassem, o ufanismo ia cair por terra, ele ia ser fulminado. Ele sabe disso, não entra. Comer do maná escondido, sabe o que é? É comer um alimento que Deus vai te revelar que não está nem aqui no santo lugar. Você está captando a mensagem? Deus vai te revelar coisas profundas. Nós citamos lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais... Paulo falou isso, não foi? Do coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vira até corinho. Viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Nunca... aleluia! Deixa o fio para lá. Mas não é verdade? Na igreja, então o cara entra na igreja, barulho. Cadê a glória de Deus? Nós somos os primeiros culpados. Mas Deus vai... Eu estou falando isso porque nós vamos enfrentar um tribunal de Cristo. O que tu fez com o teu tempo? Não, eu não posso, eu era pastor de uma grande... O que vai ter de desculpa no tribunal de Cristo? É por isso... Eu estou preparando isso, sabe por quê? Porque durante o milênio vão ser poucas as pessoas que vão reinar com Cristo aqui, quando Ele voltar, aqui na terra. Tem que ser pessoas que, na era da igreja, você sabe de uma coisa, a era da igreja é o santo lugar. Porque a era do ato tira o cara do mundo, tanto que a palavra eclésia no grego, sabe o que significa? A palavra igreja, o que significa? No grego significa os que foram chamados para fora. Estavam aqui fora, foram chamados, entram na igreja. O santo lugar é formado por aquelas pessoas que foram chamadas. Já vou acabar que ela chegou, não cante parabéns, azar. Daqui a pouco, eu não terminei. Foram os que foram chamados de fora do sistema do mundo para entrar através da cruz de Cristo e chegarem no santo lugar. Quem não vive na igreja local não vai entrar no Santo dos Santos, que é o quê? O milênio. Porque é uma presença viva de Deus no milênio de Jesus. E não vai ser toda a igreja que vai reinar. Quantos saíram de Egito? 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de pessoas.
Foram salvos pelo Cordeiro no Egito, certo? Salvos mesmo. Saíram 40 anos no deserto. 40 é número de prova na Bíblia. O destino deles era o quê? Sair do Egito e qual o destino final? Terra do descanso, Shabá, terra de Canaã. Ah, tá. Ó, caiu iluminação. Eu tô vendo fogo ali, ó. Não, mas é verdade. Você sabe de uma coisa? Deixa queimar, queima. Vamos. Sapatinho, como é? Deixa o sapatinho pra lá. Pois é, mas é isso, é isto. Ó, caramba, gente, ó, isso não é, a gente brinca, mas Deus tem senso de humor, é a glória de Deus. Muitos saíram do caiu o incenso nela, o incenso moído, e olha, aproveita, pede alguma coisa para Deus agora, que é o teu aniversário, isso é presente de aniversário para ela. Olha, o destino de Israel não era o deserto era prova. Tudo que você vê 40 na Bíblia é prova. Jesus foi provado no deserto. Antes de Jesus começar o ministério, ele passou 40 dias no deserto para provar, como homem, se ele estava pronto para começar o ministério do reino. 2 foram aprovados. Por quê? Murmuravam. O exemplo da igreja é 40 anos. Você quer ir para o reino, você tem que passar pela igreja. Hoje existem quase 16 milhões de cristãos salvos, cheios do Espírito Santo, que estão fora da igreja. Porque a igreja tornou-se um lugar... Falei tudo, né? É ou não é? Você quer ouvir a palavra, não tem a palavra revelada. Tem isso, aquilo, isso, tal. É confusão, é lugar de disse-me-disse, é lugar de briga de púlpito. Eu entro numa igreja, às vezes, porque eu estou lá na Barra, estou lá em Teresópolis, eu estou entrando no Santo dos Santos, porque para entrar em algumas... Não é fácil. Não é fácil. Eu quero ouvir de irmãos da igreja. Eu tenho irmãos que não são pastores, que não são nada, irmãs, que hoje muitos pastores e irmãos da igreja não dariam um tostão. Mas são irmãs que vivem na presença de Deus. E eu aprendi a orar com uma irmãzinha. Você vai dizer, não, pastor, isso aí não ensina nada. Quando ela orava, isso foi lá nos Estados Unidos. Ela tinha tantos problemas na vida dela, que você dizia, não, tem pastores que não deixam nem botar a mão, né? Ah, ninguém toca em mim, eu já te falei para vocês, né? Tem... Pois é, além disso ele é mal educado. O cara quando não anda no Espírito é mal educado. Olha, quando ela orava, eu começava a chorar. A maioria, quando oram, meu Deus, falta o incenso. O nosso destino é o reino. Agora que eu ia começar a mensagem, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é o quê? Na presença viva de Deus, e isto através do véu, que o véu foi o Jesus, que das 3 partes do tabernáculo, eram 3 véus, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na entrada do tabernáculo. O véu do meio que foi rasgado. Porque o Pai não pode ser rasgado. Jesus se tornou carne. Através de Jesus você pode entrar na presença de Deus. Não me importa se você tem título de apóstolo, nem profeta, nem pastor. Nada disso, porque a maioria está preocupada só com o título e não com a função. E eu digo que qualquer um pode, sabe por quê? Você lê lá em Pedro, que é outro corinho que fazem, mas não... Vós sois nação santa. Pedro estava escrevendo para quem? Para a igreja. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é isso que está lá? E nós usamos isso. Não, nós aqui da igreja somos os sacerdotes. Vocês são não sei o quê. É o povo de lá e o povo de cá. Está igual o povo de Israel. Você sabe como era a igreja primitiva lá?
diz que Jesus, a cruz de Cristo foi muito mais do que perdoar os nossos pecados. Muito mais. Foi um detalhe do sacrifício de Jesus foi perdoar os pecados. Mais do que isso foi nos reconciliar com Deus. Fazer propiciação pelos nossos pecados. Eu tenho que parar. Já chega de hora, né? Eu ia ler um texto. Só para... Olha, eu só vou ler um texto do apóstolo Paulo. Eu só vou ler um texto. Só vou ler um texto. E você vai dizer da onde que Paulo foi inspirado, da onde ele tirou esse texto. Romanos 3, 21, 28. Ouça, só para terminar. É lógico que ele escreveu isso. Eu vou ler. Paulo diz assim, 3, 21, 28. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Olha aqui para o tabernáculo. Ele estava olhando para isso aqui. Eu digo, a maioria das cartas dele estavam baseadas aqui, porque ele não inventou nada. Manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque, esse versículo você conhece. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe da onde Paulo tirou isso? Daqui. O que os querubins guardavam no Éden? Hein? Repete. A glória de Deus. Porque Adão tinha pecado. Paulo escreveu, os querubins lá, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque o problema da igreja hoje é pecado. E segundo, receber a glória de Deus. O pecado você já recebeu. Alguns, né? Porque ele volta e meia está pedindo perdão pelos mesmos pecados. E de uma vez por todas os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Tudo bem, vamos supor que todo mundo realmente teve os seus pecados perdoados. Ainda assim, você precisa de quê? Da glória de Deus. É ou não é? É ou não é verdade? Verdade. Porque todos pecados e todos carecem da glória de Deus. Ser perdoado dos pecados é metade do caminho. Agora, carecer da glória de Deus, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, considerados sem culpa, a palavra justificado. Ele pegou aqui, porque uma vez que o sangue chegou lá, já não temos mais. Por sua graça, mediante a redenção. O que significa a redenção? Paulo tirou daqui, comprado de volta aquilo que anteriormente era dele, que foi perdido. É puro tabernáculo. Que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, está aqui, como propiciação, as palavras que eu usei nas aulas. Propiciação, tanto que a parte em cima chamava-se propiciatório, ou seja, o sangue que era com o dedinho 7 vezes lá, eu não preciso mais desse tabernáculo, eu tenho já o tabernáculo verdadeiro que chama-se Jesus. Ele tabernaculou com a gente. Ele fez propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que era aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Quem é que está se vangloriando de alguma coisa? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não! Pelo contrário, pela lei da fé. Se você acha que cumprir um ritual da lei vai te gerar alguma coisa, Paulo disse, essa lei já era, foi excluída. Agora é pela lei da fé. Você sabe que a fé é uma lei? Não sabia. Por isso que você só está no ato exterior. Quero um mandamento. O que eu faço, pastor? Ajoelha, faz isso, faz aquilo. E não faz.
Não funciona, porque agora só tem uma lei que funciona, é a lei do Santo dos Santos. Quem tem a glória de Deus, abre mão de tudo que é ritual. Porque se você vê a glória de Deus, primeiro você se cala. Você vai entrar em humildade na igreja, você vai amar os irmãos da igreja. Mas os irmãos da igreja hoje só servem, me desculpa, para trazer dinheiro, para sustentar a jactância e sustentar o conforto, porque o verdadeiro sacerdote não tem nada a ver com isso. Só para terminar, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pega as cartas de Paulo e você vai ver que ele só usava isso. Que a glória de Deus caia sobre o meu coração, sobre o teu coração, tua vida. Você recebe e você vai receber, minha irmã. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo, é o único dono da igreja, ele é o único que distribui o Espírito dele como lhe apraz a quem quer que seja. Aliás, ele escolhe as coisas loucas e humildes do mundo para confundir os sábios e entendidos da igreja e desse mundo. Porque a igreja do Senhor é um mistério que está sendo revelado agora pelo Espírito Santo de Deus. Não é função, não é cargo, não é o cara inteligente ou o pastor sábio, não. E a glória de Deus vai se manifestar quando todo o corpo, individualmente, cada um, for um pouquinho da glória de Deus. E nós vamos ver essa glória cair aqui muito breve, no meio de uma aula. Olha, porque aconteceu isso na Barra, não foi gravado. Eu dei uma aula parecida com essa e no final, vamos comer nada. Começamos a profetizar, as pessoas começaram a chorar, a glória de Deus caiu, que eu não consegui. Foi ou não foi? Eu fiquei sem ar. Então, esta é a igreja. Amém? Vamos orar, vamos terminar, estamos pela internet, né? Vamos despedir, deixa. Eu sei, não, mas vamos despedir da internet que tem... Deixa o pessoal, tá? Gente, boa noite, ó. No próximo domingo, nós vamos continuar aqui. Aí eu vou ler, dever de casa, peraí, Hebreus capítulo 10, de 19 até 39. Olha, você vai ler molinho, sabe por quê? Porque você vai lembrar do tabernáculo. Você vai ver ali, não sei o que, tá. E quando você tiver outros sinais do Velho Testamento, você vai entender o Apocalipse, você vai entender o Hebreus, você vai dizer, já sei o que é isso. E Deus vai te inspirar mais, porque a glória de Deus é o que eu preciso e você precisa, amém? Então, boa noite, gente aí da internet, até domingo que vem, 7 horas. Se começar 15 para as 7 é porque o pessoal chegou cedo, se não, né, se não chegar é 7 horas, porque o culpado sempre é o povo, não. 6h30, ó. 6h30 com cadeira nova. Amém? Então, um beijo, um abraço, desliga aí, ó. Fui.